Boa tarde, crianças, tudo bem? Desejo para vocês um excelente dia, tá? Muito amor, muita paz na vida de vocês. E hoje é terça-feira, hoje nós temos duas aulas, né? Nossa primeira aula é de história. O que nós vamos estudar em história hoje? Hoje, em história, nós vamos estudar a formação das cidades, tá? Como é que acontece a formação de uma cidade? Infelizmente, para a formação de uma cidade, acontece o desmatamento, eles precisam derrubar, né, árvores, para quê? Para estar construindo as moradias, ruas, estradas, prédios. Então, para a formação da cidade, o homem realiza essa atividade para atender às suas necessidades. Aí o que acontece? A cidade, ela é construída de uma hora para outra? Não, é aos poucos. Chegam umas pessoas, aí vai, né, faz a sua casa, aí vai chegando outras, e assim vai formando uma comunidade, vai formando a cidade. Igual que nós já vimos uma imagem, antes em outra atividade nós trabalhamos, que eu coloquei para vocês, Bataguaçu antes, que era tudo verde, muito verde, e pouquíssimas casas. Aí o que aconteceu hoje, se a gente olhar uma visão panorâmica, o que acontece? Tem pouco verde, né? Tem mais o quê? Tem mais moradia, mais prédios. Aí o que aconteceu? Conforme foi chegando pessoas, foram aumentando as construções, né? Aí, conforme vai chegando pessoas de outros lugares, aí que vai acontecendo o quê? Vai surgindo outros povos. Como assim outros povos, professora? Por isso que tem a diversidade cultural, porque chega gente de outro país, de outro estado, de outra cidade. Aí acontece o quê? A diversidade cultural. E com essa diversidade cultural, cada um vem trazendo consigo os seus hábitos, os seus costumes, né? E, e nós temos aqui na nossa cidade nossos hábitos e os nossos costumes, né? Nós temos aqui também em Bataguaçu as nossas manifestações culturais. O que são as manifestações culturais? São atividades que acontecem todos os anos, por exemplo, o carnaval, festa junina, o bata rodeio, e a Escola Peri Martins tem a Feira do Conhecimento, que também está no calendário do município. Dos tempos para cá, a Feira do Conhecimento acontece o quê? A cada 2 anos, né? Então é isso que nós vamos estudar em História hoje, tá bom? A construção da cidade, a diversidade cultural e as manifestações culturais. Beijo! Então, ó, a nossa primeira atividade vai ser a formação da cidade e os grupos que formam a cidade. Eu coloquei aqui para vocês um texto, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto. Depois vocês vão responder os questionamentos. Por exemplo, qual que é o assunto do texto? Do que o texto está falando? O texto está falando sobre a formação da cidade e os grupos que formam a cidade, né? Porque também não... Aí, B. De acordo com o texto, para a construção ou edificação de uma cidade não acontece o desmatamento. Para construir uma cidade não acontece o desmatamento, como é que acontece? Você vai falar se acontece e como que acontece o desmatamento. Vocês vão justificar, quer justificar, vocês vão falar como que acontece o desmatamento e para que acontece. Letra C. Como que começa a formação da cidade? Como é que começa a formar uma cidade? Lembra que eu falei lá na explicação e tem aqui no texto, tá bom? D. Conforme a cidade vai aumentando, quais são esses aspectos? Quais são os aspectos que acontecem para formar essa cidade? 2. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês e eu quero saber o que essa imagem representa. Ela representa o quê? Uma tradição de um único povo ou ela representa uma tradição de uma cidade? 3. Eu coloquei aqui duas imagens para vocês, ó. O que vocês vão fazer nessa imagem? A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão numerar. Como é que começa essa imagem? Como é que ela era antes, como que ela ficou depois? Então, vocês vão numerar ela do 1 ao 2, tá? Depois, vocês vão responder aqui pra mim, ó. Ao observar as imagens, é possível perceber que não houve mudança ou que houve mudanças, tá? Letra B. É visível que houve desmatamento na área ou
ou tá tudo cuidado aqui, a área continuou, foi preservada? Foi preservada toda a área para construir a cidade? E na número 4, eu coloquei aqui uma tabela das manifestações culturais que acontecem na nossa cidade, em Bataguaçu. Quais são essas manifestações? Eu não coloquei todas, eu coloquei algumas. O Carnaval, Festa Junina, Feira do Conhecimento, o Réveillon e o Bata Rodeio. Cada um deles, o que aconteceu? Houve uma votação das preferidas dos estudantes. Foi apresentado para eles as manifestações culturais e foram pedido para eles votarem quais são as manifestações que eles mais gostam, tá? Então está aqui o total de votos que cada um colocou de acordo com as manifestações que gostam. Depois vocês vão responder aqui para mim, ó. Qual manifestação foi mais votada? Teve uma manifestação ali que eles amam, que todos gostaram. E qual teve menos voto? Teve uma que eles têm menos preferência, tá? Depois, o que eu vou querer que vocês fazem aqui? Vocês vão representar os dados obtidos aqui da tabela. Quais são esses dados? O número, o total de votação. Vocês vão representar o quê? Aqui na tabela, aqui no gráfico, vocês vão fazer o quê? Vocês vão levantar o gráfico de barra. Ó, eu já coloquei o total de votos e já coloquei também aqui o nome das manifestações culturais, tá? Então, vocês vão levantar, por exemplo, Carnaval. Quantos votos Carnaval teve? Vou lá na tabela, 10 votos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o gráfico aqui até o número 10, tá? E assim por diante. Um beijo, tchau, meus amores.